Olá, queridos irmãos. É um prazer muito grande estar com vocês aqui para nós darmos continuidade aos nossos estudos, né, de Emmanuel. E vamos, né, com o nosso livro Ave Cristo, nós estamos abordando o capítulo terceiro, capítulo este intitulado Compromisso do Coração. Estamos aqui com a nossa irmã Dilceia, né, que trabalhamos juntos nessa pesquisa. Olá, Dilceia, tudo bem? Boa noite, Kleber, está tudo bem? Boa noite a todos. Um prazer estar aqui de novo. Muito bom. Então, meus queridos, antes da gente iniciar, vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, nosso querido mestre, nosso irmão maior, e também vamos elevar o pensamento a Emmanuel, né, no querido guia de Chico Xavier, que nos trouxe essas páginas maravilhosas, rogando a proteção amiga e o amparo para os instantes de nossos estudos, para que essas lições possam penetrar profundamente em nossos corações e influenciar na nossa própria transformação moral na direção do progresso do espírito. Assim sendo, num clima de muita harmonia, de muita fraternidade, em nome de Jesus, pedindo permissão para iniciar os estudos desta noite. Que assim seja. Então, conforme dizíamos, o capítulo 3º, Compromisso do Coração, estava acontecendo, como a Dilceia expôs no final da aula passada, uma situação muito triste, que é exatamente a questão do assassinato, né, de Corvino, porque ele foi ao navio junto com um amigo, com Varro, foi admitido no navio pelo Flávio Súbrio, que criou uma situação que, ao desenrolar aqui da explicação, nós vamos ver. E esse Flávio Súbrio, conforme já foi dito, ele era um legionário, um ex-legionário romano, um homem que se ferira lá nas batalhas, e era um homem de reputação duvidosa, porque ele estava a serviço de autoridades romanas para executar quaisquer trabalhos, inclusive crimes. Então, ele, na verdade, era devedor do pai do Varro, porque o pai do Varro salvara a sua vida numa das batalhas, e ele ficara realmente devendo essa dívida para o pai dele, salvar a vida dele, embora ele fosse uma pessoa de personalidade duvidosa, mas ele tinha essa dívida de gratidão com o pai do Varro. Evidentemente que essa dívida se transferiu para o Varro, né, o filho, que o pai já tinha falecido, e aquele era o momento que o Flávio Súbrio entendeu que poderia pagar essa dívida. Então, tendo admitido Corvino nessa viagem, era exatamente para essa finalidade, porque ele precisava de alguém que ocupasse o lugar do Varro nesse assassinato. Ele teria que mostrar para o capitão da embarcação, da trireme romana, que ele havia, de fato, cumprido, né, a missão desse assassinato, porque o Varro fora mandado nessa viagem exatamente para ser assassinado e desaparecer no mar. Essas crueldades que eram bem mais comuns no Império Romano naquela época. E aí já tinha acontecido, né, o problema de que alguém fora lá a serviço desse Flávio Súbrio, né, apunhalara, né, o pobre do Apio Corvino, e aí o Flávio Súbrio disse: olha, você vai lá, que são os momentos finais, né? Você, às vezes, ainda tem tempo de despedir-se lá do seu amigo, etc. Isso aconteceu no final da aula passada, no estudo passado, isso foi comentado, e aqui já está lá o nosso Varro, junto, né, com o Apio Corvino, nos seus momentos finais. E aí o Corvino está colocando para ele, né, palavras muito fraternais, um verdadeiro sermão cristão, apesar dele estar ferido de morte, ainda naqueles momentos finais que ele precisava ainda de passar algumas informações muito importantes para o Varro, ele estava conclamando o Varro, né, ao perdão, à aceitação da vontade de Deus, e que ele não estava se importando de estar partindo, desde que o Varro pudesse dar continuidade, né, ao seu trabalho. Até que então Corvino pergunta a ele claramente assim: onde situas a confiança em Deus? És moço, os dias amadurecem a experiência.
Atende às instruções do Mestre e a nova luz brilhará em tua alma. Em Lyon, muitos dos nossos irmãos relacionam-se com os mortos, que são simplesmente os vivos da eternidade. Em nossos ofícios, comunicam-se conosco e amparam-nos cada dia, em muitas ocasiões, nos martírios. Eu tenho visto companheiros que nos precederam, recebendo os que são perseguidos até a morte, até o sangue. Acredito, pois, que poderemos continuar sempre juntos. A igreja, para mim, não é senão o Espírito do Cristo em comunhão com os homens. Olha que frase maravilhosa, né? A igreja, quer dizer, a união dos companheiros, eclésia do grego, né? Igreja, né? O conceito era mais mesmo das assembleias, das uniões dos cristãos, dos companheiros. Ele é o seguinte, olha, a igreja, para mim, não é senão o Espírito do Cristo em comunhão com os homens. E atentem bem que nesse parágrafo que nós acabamos de fazer a leitura, ele está falando claramente do exercício da mediunidade nos cultos cristãos primitivos, né, dos primeiros cultos cristãos, em que espíritos amigos estavam sempre presentes e manifestavam-se pelos irmãos encarnados nos cultos para darem orientações, esclarecimentos, mensagens importantes para a continuidade, né, do movimento, para a expansão do cristianismo no mundo antigo. A mediunidade era muito mais frequente que a gente possa imaginar, haja vista a carta de Paulo, né, na Epístola aos Coríntios, disciplinando o exercício da mediunidade entre os cristãos, uma coisa muito interessante. E nesse instante, Corvino arquejou penosamente, fitou no amigo os olhos calmos com mais insistência e prosseguiu. Sei que te vês relegado à solidão sem parentes, sem lar, mas não te esqueças da imensa família humana. Por muitos séculos ainda, os servidores de Jesus serão almas desajustadas na terra. Nossos filhos e irmãos encontram-se dispersos em toda parte. E enquanto houver um gemido de dor no mundo, ou uma nesga de sombra no espírito do povo, a nossa tarefa não terminará. Por agora, somos desprezados e escarnecidos no caminho do pastor celeste, que nos legou o sacrifício por abençoada libertação. E amanhã, talvez, legiões de homens tombarão pelos princípios do Mestre, que, sendo tão simples em seus fundamentos, provocam o furor e a reação das trevas que ainda governam as nações. Morreremos e renasceremos na carne muitas vezes, até que possamos contemplar a vitória da fraternidade e da verdadeira paz. Contudo, é indispensável amar muito para antes vencermos a nós mesmos. Nunca odeies, meu filho. Bendize constantemente as mãos que te ferirem. Desculpa os erros dos outros com sinceridade e pleno esquecimento do mal. Ama e ajuda sempre, ainda mesmo os que te pereçam, duros e ingratos, que se pareçam duros e ingratos. Quer dizer, esse verdadeiro sermão cristão que o Corvino, nos seus momentos finais, está passando para o Varro, é que esse sermão, essas palavras fraternais e amigas, esclarecedoras, orientadoras, estão sendo direcionadas para o destino que o Varro vai assumir daqui para diante na vida dele. O Corvino está passando para ele exatamente as orientações de como ele tem que se portar daí para diante como um verdadeiro pregador do cristianismo. Porque sabemos que com a morte de Corvino, o Varro certamente irá substituído, né? A morte dele não será em vão. Então, naturalmente, o Varro está sendo salvo, né, por intervenção até espiritual aí, porque o assassinato teria que ser com ele, mas no caso do Corvino partir no lugar dele, não tem assim tanto problema para o movimento cristão, porque o Corvino já cumpriu a missão dele na Terra, já estava com idade avançada, já tinha trabalhado muito na divulgação do cristianismo, principalmente em Lyon, mas em outras cidades do Império Romano,
E ele agora está dizendo para o Var, que o Var como se fosse um filho para ele, né? Estava dizendo para ele que, olha, siga em frente, perdoa sempre, ame sempre, não guarde ódio no coração das pessoas que te ofenderam. Então, todo um sermão, né, cristão verdadeiramente colocado no coração de Varro nesses instantes finais, que esses instantes finais eram muito importantes, né, nesse diálogo entre eles. Né? Ainda diz mais aqui o Corvino falando com ele, né? Quem exercita a compreensão do Evangelho acende lume no próprio coração para clarear a senda dos entes queridos na terra ou além da morte. E é muito interessante, do que nós acabamos de observar agora, o Corvino fala com ele das reencarnações, porque eles morrerão, reencarnarão muitas vezes na Terra, até que a humanidade chegue ao ponto de estar redimida, que a Terra esteja transformada. Então, era um sermão do presente para o futuro, na direção do futuro, dizendo: nós vamos morrer e renascer tantas vezes quantas necessárias até que haja felicidade na Terra. Vamos trabalhar pelo Cristo, daí pelos séculos adiante. Né? É isso que ele estava dizendo, em outras palavras. A tua mulher, o teu filhinho não se perderam. Tornarás a encontrá-los em novo nível de amor. Até lá, porém, luta na conquista de ti próprio. O mundo reclama servidores leais ao bem. Não procures riquezas que o desengano enferruja. Não te prendas a ilusões e nem exijas da terra mais do que a terra te possa dar. Só uma felicidade jamais termina, que é a felicidade do amor que honra a Deus no serviço aos semelhantes. Então, continua Corvino orientando de uma forma sublime, né, o companheiro jovem que vai ficar aqui na Terra, para que o Corvino possa partir com o coração mais tranquilo, entendendo que alguém valoroso o substituirá. Em seguida, descansou por alguns momentos. Com muita dificuldade, retirou de sob a túnica velha bolsa encebada que continha um punhado de moedas e deu-a ao rapaz, solicitando: Varro, na igreja de Lyon existe um antigo pregador de nome Horácio Níger. Ele é meu companheiro de trabalho, a quem te peço apresentar minhas notícias e saudações. Quando possível, entrega-lhe as cartas de que sou mensageiro e, em meu nome, confia-lhe estes recursos. Dize-lhe que é tudo quanto pude recolher em Roma em favor das nossas crianças asiladas na igreja. Então, vai ainda passa mais um importante, né, trabalho, importante missão. Quer dizer, o Corvino passa para o Var essa importante missão, que é de levar recursos financeiros para o movimento, que ele conseguiu auferir em moedas, e também correspondências que ele tinha endereçadas à igreja de Lyon, que eram importantes, determinados entendimentos entre os cristãos daquela época, e ele, então, tornar-se-ia ali um portador dessas mensagens e desses recursos financeiros para suprir, principalmente, o trabalho em favor das criancinhas que sofriam lá na comunidade pobre daquela região de Lyon. O moço recebeu o depósito com respeitosa ternura. E logo após, com muito esforço, Corvino pediu-lhe que abrisse alguma página cristã para leitura em voz alta. Queria ele guardar um pensamento das sagradas anotações antes de morrer. Então, aqui, mais uma vez, fica muito claro para todos nós que os cristãos da primeira hora, aqueles que lutavam, né, na divulgação do cristianismo, veja que nós estamos passando aqui, né, pelos anos 220 aproximadamente, aí, esse período, e aí, neste momento, os cristãos eles carregavam pergaminhos com as anotações evangélicas da época, porque nós já sabemos que naquele período todo o evangelho já estava consolidado, não exatamente no formato atual, mas já os 4 evangelistas já tinham escrito, né, os 4 evangelhos, o Lucas já tinha escrito os Atos dos Apóstolos, as cartas de Paulo todas circulavam
pelo movimento cristão primitivo. Então, ele, nos momentos finais, carregava consigo alguns pergaminhos que continham anotações das Escrituras. E ele, antes de desencarnar, pediu que Varro lesse alguma coisa, fizesse uma prece por ele. Então, retirou ao acaso, né, o nosso amigo lá, o Corvino, retirou ao acaso uma folha gasta de pergaminho, um rolo de instruções, e, na claridade bruxuleante de tocha que ardia junto ao leito, repetiu as belas palavras de Simão Pedro. Está aqui Varro já, com pergaminho na mão, lendo, né? E aí Simão Pedro falando ao aleijado da Porta Formosa. É aquele episódio famoso, né, de que Pedro e João vão ao Templo de Jerusalém e encontram esse aleijado. A Porta Formosa era uma das portas principais de entrada para a grande praça do Templo de Jerusalém, e ali estava aquele aleijado, né, esmolando, e ele pede a Simão, né, um amparo. Aí Simão Pedro diz a ele: ouro e prata não tenho, mas o que tenho, isso te dou. Né? E amparou, impôs as suas mãos carinhosamente sobre o aleijado, e ele acabou por recuperar, né, a sua normalidade física, ele se curou, né, daquela deformidade. Então, Corvino fitou o companheiro, desenhando largo sorriso nos lábios descorados, como a dizer que oferecia naquela hora a Deus e aos homens o seu próprio coração. Baseado nessa passagem, ele estava oferecendo, né, o coração a Deus na sua passagem para o mundo espiritual. Compridos instantes, desdobraram-se pesados e aflitivos. O rapaz julgou que o venerando amigo houvesse alcançado o derradeiro minuto. Todavia, o ancião, qual se despertasse de curta, mas concentrada prece, falou ainda. Então, logo o Varro leu a passagem evangélica, o Corvino entrou em prece, né, nas proximidades da sua desencarnação. Descerrou, então, agora Corvino continua falando com Varro, né? Diz assim: Varro, se possível, desejaria ver o céu antes de morrer. Ele estava na cabine da embarcação, mas tinha uma pequena janela da qual se poderia descortinar o céu noturno ali. Então, interpelado, atendeu de pronto, abriu essa pequena abertura do interior da câmara onde eles estavam, na embarcação, que funcionava como se fosse uma janelazinha, e dali o vento entrou de imediato em lufadas fortes e frescas, apagando a luz mortiça, mas o luar em prateado jorro invadiu o recinto. Assim, uma vista belíssima, né? Maravilhosa daquela noite enluarada, e com excedível carinho, o rapaz tomou o velho ao colo, dando a ideia de satisfazer a uma criança doente, e conduziu-o à magnífica visão da noite. Ao doce clarão da lua, o semblante de Apio Corvino assemelhava-se a um vivo retrato de algum antigo profeta que surgisse ali de improviso, nimbado de esplendor. Os seus olhos, serenos e tristes, devastaram o firmamento, onde multidões de estrelas faiscavam sublimes. Depois de um minuto de silenciosa expectativa, falou em voz apagada: como é linda a nossa verdadeira pátria! Imaginamos, então, que ele, ao olhar o céu noturno, estava descortinando para ele não somente a visão material que os olhos comuns dos humanos veriam, mas já começava a descortinar visões do mundo espiritual. Uma coisa maravilhosa. Ele diz aqui: voltando-se com brandura para o moço, em lágrimas, concluiu: eis a cidade de nosso Deus. Então, ele já estava em estado de êxtase ali, nas proximidades da partida do mundo espiritual, visualizando coisas maravilhosas do mundo espiritual. Neste instante, contudo, o corpo do patriarca foi sacudido por uma onda de vida nova. O seu olhar, que empalidecera devagarinho, voltou a possuir estranho brilho, como reanimado por milagrosa força. Nesses momentos finais, né, às vezes o moribundo ele consegue reunir, né, energias finais ali para aquela despedida, naquela visão final, dizendo assim: olha, denunciando uma alegria desvairada, bradou: abriu-se o grande caminho. Ele descrevendo para o Varro a visão que ele estava tendo, belíssima, do mundo espiritual. É Átalo que vem, né, o cristão grande amigo dele, né, que orientador,
que o introduziu e ensinou muito do cristianismo para ele. Oh, meu Deus, como é sublime o carro de ouro, centenas de estrelas brilham. Oh, aí ele começa a ver os amigos que desencarnaram naquele suplício coletivo lá nos mártires de Lyon, em 177 depois de Cristo. Olha só, ele vai dizendo aqui, ó, Átalo e Maturo, né, também Maturo é o nome de um outro cristão, um que chamava Santo e o outro Alexandre, Alcibíades e Pôntico, Pontimiana e Blandina. Essas citações referem-se, conforme eu disse, ele está citando aqui, pelo menos 8 mártires que padeceram nas perseguições terríveis que aconteceram em Lyon no ano de 177, no circo de Lyon. Aí ele diz assim, o ancião ensaiava o gesto de quem se dispunha a cair de joelhos, totalmente esquecido da presença de Var e da precariedade das suas próprias condições físicas. Oh, Senhor, quanta bondade, dizia ele. Não mereço, sou indigno, continuava dizendo em voz arrastada. E o pranto escorria-lhe agora dos olhos, inexplicavelmente revigorados, e, contudo, Varro cuidadosamente conduziu-o ao leito manchado de sangue. Novamente deitado, o velhinho calou-se. Todavia, aos raios do luar que iluminava a câmara, o moço patrício viu-lhe olhar nas vascas da morte, coroado de indefiníveis fulgurações, parecendo fixar paisagens festivas em santo deslumbramento. É curioso a gente citar aqui essa expressão idiomática chamada vascas da morte, né? A palavra vascas, na verdade, é uma palavra que deriva da língua céltica, é a palavra vasca, mas normalmente, em português, costuma-se usar quase sempre no plural. Então, ela significa opressão, convulsão e aflição. Na verdade, a expressão idiomática nas vascas da morte significa os momentos derradeiros de uma pessoa aqui na Terra, o estado de aflição extrema que antecede a morte. Então, o nosso Corvino estava passando, né, nesse período nas vascas da morte, como ficou citado aqui, como se ele estivesse fixando paisagens festivas em santo deslumbramento. Com as mãos dele nas mãos do Varro, né, ele notou que o agonizante lhe apertava a destra. Varro, né, contendo as mãos do agonizante nas mãos, notou, né, que ele ali parecia despedir-se, apertava as mãos dele despedindo-se. A corrente sanguínea parecia contida pela força mental do moribundo, interessado em satisfazer os últimos deveres, mas agora, quando a tranquilidade se lhe estampou na fisionomia engelhada e nobre, o sangue jorrou abundantemente da ferida aberta, encharcando o sudário de linho. Lembremos que ele fora apunhalado no tórax, apunhalado de morte, mas a morte dele demorou um pouco para acontecer, porque houve uma hemorragia interna importante, que agora, mais no final, nos momentos finais, manifestou-se essa hemorragia, né, acentuada, que o levaria à desencarnação, e agora a Dilcé vai continuar relatando para nós, né, essa situação extrema, né, desse grande mártir do cristianismo. E nós vemos, então, que Varro está descrevendo os últimos momentos da vida corpórea de Corvino. O rapaz notou que o fatigado coração do apóstolo parou devagar, à maneira de máquina, agindo sem violência. A respiração desapareceu, como a de um pássaro que adormece na morte. O corpo inteiriçou-se e Varro compreendeu que era o fim. Então, ele foi se apagando devagarinho como uma vela, retornando suavemente à verdadeira pátria que é o mundo espiritual. Sentindo-se, então, vergastado por uma dor sem limites, Varro abraçou seu cadáver, suplicando: Corvino, meu pai, meu amigo, não me abandones. De onde estiveres, protege meus passos. Não me deixes cair em tentação. Fortalece-me o ânimo fraco. Dê-me fé, paciência e coragem. Ele está pedindo que o Corvino dê a ele
o mesmo tipo de suporte que ele, Corvino, recebeu de Átalo, que foi, como o Kleber disse, quem o iniciou na prática cristã. E ele confiava muito, né, o Varro, no amigo que tardiamente ele conheceu, e há pouco tempo, e que precocemente ele perdia. Os soluços do jovem repetiam-se abafados quando a porta foi escancarada estrepitosamente e Súbrio entrou com uma tocha, iluminando o quadro doloroso. A gente viu que ali era uma penumbra, né? Estava tudo mais ou menos escuro. Ele fala mesmo que só era iluminado pela luz da lua, pelo clarão do luar. Vendo o rapaz agarrado ao morto, sacudiu violento, exclamando. Ele era uma pessoa muito terrível, né? O Súbrio, violento mesmo, em todas as circunstâncias, até nessa da morte. Aí ele falou, louco, que fazes? O tempo é precioso. Em breves minutos, Elcio virá, que era o chefe da embarcação. É indispensável que não te encontre. Embriaguei-o para salvar-te. Não poderá ver o semblante do morto. Quer dizer, o próprio Elcio não estava em condições perfeitas de consciência, ele estava embriagado. E o Fúvio, o Súbrio, fez isso não por ser bonzinho para com o Varro, para a memória do seu pai, mas também para salvar a sua pele, que ele tinha que dar como cumprida a missão que lhe foi instituída. Né? Afastou o quinto Varro brutalmente e envolveu o corpo, agora inerte, no grande lençol que foi amarrado acima da cabeça hirta. Então, não seria reconhecido o cadáver, porque ele estava embrulhado no lençol. Em seguida, dirigiu-se de novo ao rapaz em voz baixa e enérgica. À esquerda, encontrarás uma escada esperando-te, e sob a escada há um bote que eu mesmo preparei. Foge nele. O vento levar-te-á para a costa. Mas ouve, busca outras terras e muda de nome. A partir de hoje, para Roma e para a tua família, está sepultado nas águas. Quer dizer, isso ia consagrar a morte dele. O moço quis reagir e enfrentar dignamente a situação. Contudo, lembrou-se de que Corvino lhe havia tomado lugar na morte e cabia-lhe substituí-lo na vida. E sentindo numa das mãos o peso da bolsa que o herói lhe havia confiado, silenciou humilde em lágrimas. Conduze contigo a bagagem do velho, mas deixa os teus documentos, avisou Flávio Súbrio decidido. Opílio Vetúrio deve certificar-se de que desapareceste para sempre. Então, os documentos iriam mostrar isso. Então, precisava ser comprovada, embora falsamente, a morte do jovem cristão. Todavia, quando o jovem reunira nas mãos a herança do apóstolo, o bastão de Elcio Lúcio tocou rudemente a porta. Então, entrou estrepitosamente. Súbrio arrastou Varro para trás de um armário de bordo e atendeu a quem batia. O comandante ébrio entrou. Desferiu uma gargalhada seca ao observar o fado ensanguentado e falou: muito bem, Súbrio, a tua eficiência é de pasmar. Tudo pronto? Perfeitamente, esclareceu o assessor em atitude servil. Cambaleando, estava embriagado, Elcio aplicou algumas bastonadas no cadáver. Olha só que coisa terrível, desalmado que ele era. E observou: grande maroto o nosso Opílio. Esse pobretão do Varro poderia ter sido liquidado em qualquer viela de Roma, qualquer esquina ali. Por que semelhante homenagem a de matá-lo no mar? Enfim, compreendo. Um patrício decente nunca deve ferir a sensibilidade de uma bela mulher. Ele quis dizer o seguinte: ele queria matar Varro longe dos olhos da sua amada, de Cíntia, e não queria que preferia culpar um outro pelo homicídio, não é? Reclamou do auxiliar a documentação do morto. Em voz pitoresca, então ele entregou a documentação do Varro. Ele determinou:
dá comida aos peixes ainda hoje, ou seja, joga o cadáver no mar. E não nos esqueçamos de esclarecer a nobre Cíntia Júlia de que o marido, em missão de vigilância contra a praga nazarena, foi assassinado por escravos cristãos na galera. Então, culpou aqueles escravos, né, que estavam ali conduzindo a galera na trireme e que eles eram responsáveis pela morte do Varro. E como a risada sarcástica acentuou, Vetúrio incumbir-se-á de dizer o resto. O comandante despediu-se e, instado por súbio, Varro lançou um derradeiro olhar nos despojos do amigo. Carregando consigo as lembranças dele, a gente lembra as cartas, aquele dinheiro arrecadado, as roupas e também os documentos. Ele afastou-se em passos vacilantes, desceu a escada de serviço e instalou-se no bote minúsculo. Sozinho, na noite fria e clara, demorou-se longamente no barco, pensando. O vento a silvar parecia lamber-lhe o pranto, induzindo a marchar para a frente, mas o moço, pungido por amarga incerteza, no íntimo, desejava arrojar-se ao mar e igualmente morrer. Ele não via motivo para continuar a viver. Estava numa desilusão imensa, e mesmo um amigo a quem ele tanto prezava havia partido, e no lugar dele. Mas acontece que o convívio com o velho cristão foi salutar para o Varro, durante pouco tempo que esteve com ele. Corvino marcara-lhe o coração para o resto da vida. O sacrifício dele impunha-lhe valorosa coragem, sentiu muita coragem, pensando no amigo que tinha ido, que ele precisava sobreviver. Era necessário lutar. Para a Cíntia e para o filhinho querido não mais existia. Entretanto, havia um claro na igreja de Lyon que lhe competia preencher. Era o lugar designado para Corvino. Custasse o que custasse, alcançaria as galhas com a resolução de devotar-se àquela grande causa que estava à sua frente. Confiando-se a Deus, o moço desamarrou o bote e, com uma e outra remada, rendeu-se à ventania. Não deve ter sido fácil aquela viagem à noite, em lugar desconhecido, né? Indiferente aos perigos da viagem, não experimentou qualquer temor da solidão sob o abismo. Ele estava acompanhado, né, da espiritualidade que estava dirigindo para aquele trabalho magnífico que ele teria pela frente. Arrastado fortemente sobre as águas, ele chegou a uma extensa praia ao amanhecer. Trocou de vestimenta, envergando a túnica surrada de Corvino, e resoluto atirou o nobre traje patrício ao mar, deliberando volver ao mundo na feição de outro homem. Então, é um homem novo ocupando o lugar daquele homem velho e com uma missão pela frente. Acolhido numa aldeia litorânea, onde conseguiu alimento, peregrinou até alcançar Terracina. Eu já vi também com o nome de Tarracina. É uma florescente cidade balneária do Lácio, descrita como uma cidade muito bonita e que ficava mais ou menos a 100 quilômetros ao sul de Roma, de onde ele havia saído naquela embarcação em direção a Cartago, nós nos lembramos. Fica na região do Lácio e ela é famosa até hoje pelo rico passado romano, dessa época e um pouco antes. Tem um centro histórico nas encostas, onde tem um templo dedicado a Júpiter, chamado Júpiter Anxur, que é muito visitado, muito turístico até hoje. E tem uma área hoje moderna perto do mar. Então, na cidade antiga tem muitos restos romanos. É a coisa que ele deve ter visto naquela ocasião, quando ele aportou a essa cidade. Ali, ele não teve dificuldades para identificar o domicílio de alguns companheiros de fé, que eram muito solidários entre si.
A gente sabe disso. Apesar do terror que se espalhava na via pública, o governo de Bassiano Caracalla deixava os cristãos em relativo repouso, embora a severa vigilância com que lhe seguia os movimentos. De acordo com o historiador do século IV, Sexto Aurélio Vitor, no seu livro Epítome dos Césares, o imperador se tornou conhecido com o nome de Caracalla porque ele usava um manto, uma túnica de origem gaulesa que tinha um capuz, que ele usava inclusive nas batalhas. E por isso ele ficou conhecido com esse sobrenome. Caracalla era o nome dado a esse tipo de túnica. Na verdade, Caracalla era o nome de Marcos Aurelius Antoninus, ou Marco Aurélio Antonino Bassiano, por isso que ele fala aqui Caracalla Bassiano. Foi o 22º imperador romano, governando entre 198 e 217, nessa época que nós estamos aqui no livro. Pertenceu à dinastia Severa e o pai dele tinha sido imperador. E houve uma época que ele foi co-imperador ao lado do pai e depois com o irmão Geta. Mas depois ele se tornou imperador único porque ele mandou sacrificar, assassinar o irmão para se tornar, para ter o poder absoluto. E foi assim que ele ficou, desde 211 até 217. Ele tinha uma característica interessante, ele não perseguia diretamente os cristãos, não tinha leis que fizesse o sacrifício deles, mas ele era tido como um indivíduo violento, instável, tirano, cruel, primeiro soldado e depois imperador. Pensava primeiro na guerra. E que arrecadou muito dinheiro da população, e foi muito impopular por isso, para fazer as maravilhosas e extensas termas de Caracalla, que até hoje se conhece, não é? E que nós já tivemos oportunidade de, há um tempo atrás, algumas décadas, ver um concerto maravilhoso, né? Dos tenores, dos 3 grandes tenores, lá nas termas de Caracalla. Nós pudemos ver a maravilha que era aquela região. Então, ele era muito tensa a gestão dele por isso, ele não tinha esse apoio popular. E por isso ele foi o quê? Assassinado, como acontecia. Quando não estavam satisfeitos com o imperador, matavam-no. E ele foi assassinado num evento assim, prosaico, que ele parou para fazer um toalete no meio da estrada e foi morto por um soldado, a mando de Marco Opélio Macrino, que depois se tornou imperador. Era sempre assim, um substitui o outro através de um assassinato. Esse era, então, o que ele fala do Caracalla. Então, dali, declarando-se caminheiro do evangelho em trânsito para as Galhas, Varro, fatigado e enfermo, encontrou socorro na residência de Dácio Acúrcio, piedoso varão que mantinha um albergue destinado a indigentes. Como dissemos, os primeiros cristãos eram muito acolhedores entre si, praticavam muita fraternidade e amparo. Então, amparado por amigos anônimos, delirou 3 dias e 3 noites em febre alta. Todavia, a mocidade robusta venceu a moléstia que o absorvera, de assalto. Né? Ele, noite adentro, ele ficou várias horas ali até ele conseguir chegar em terra firme. Porque nada pudesse informar a princípio, com referência a si próprio, não podia falar quem era, por que estava ali, em face das mensagens que conduzia da parte dos cristãos de Roma aos confrades lioneses de Lyon, nas quais o portador era nomeado como sendo o irmão Corvino. Por essa designação, ele passou a ser tratado entre as suas novas relações. Então, ele estava com os documentos de Ábio Corvino e ficou como sendo ele próprio. Animado de inspiração superior, conforme dissemos, ele estava acompanhado da espiritualidade superior que via nele, né, uma necessidade de sobrevivência para ele ter e levar a efeito todo
o que lhe havia sido reservado junto aos cristãos. Animado então de inspiração superior, ensinou a boa nova, o evangelho, pregando em lágrimas, e a comunidade de Terracina, tangida nas fibras mais íntimas, não obstante desejasse retê-lo, auxiliou na sua viagem para as Gálias, onde o rapaz aportou depois de inúmeras dificuldades e enormes privações. Findo certo período de permanência em Massília, que hoje é a cidade de Marsella, chegou finalmente à cidade a que se destinava, que era Lyon. Aí eu fui ver qual foi a importância de Marsella e de Lyon como comunidades cristãs, como primeiras comunidades cristãs. Então, nós sabemos que Marsella é a mais antiga cidade da França, que era nas Gálias, de antigamente, né? Localizada ali no sul do país, na costa do Mediterrâneo, é o maior porto da França, é o maior porto do Mediterrâneo. Tem uma herança multicultural imensa, muita beleza natural. Então, ela é a segunda cidade da França. Primeira Paris, segunda Marsella. Ela foi um dos primeiros e mais importantes centros do cristianismo no Ocidente. Devido à sua posição como grande porto do Mediterrâneo, aquela localização facilitou a chegada de missionários vindos do Oriente e com as ideias cristãs trazidas à Gália. Então, ali houve uma tradição de testemunhas de Cristo. Há autores que falam que a tradição provençal relata que aquela região foi evangelizada por figuras bíblicas, e citam entre elas Maria Madalena, Marta e Lázaro, sendo esse último considerado o primeiro bispo da cidade. Isso os historiadores falam. Houve uma presença institucional e de mártires nessa cidade de Marsella também. Por exemplo, São Vítor, que morreu em torno de 313, que foi por recusar a cultuar os deuses romanos. Só por isso eles já eram sacrificados. Foi um berço dos monastérios. Os primeiros monastérios da Europa foram ali criados também. E é uma cidade com muitos vestígios arqueológicos de um grande complexo romano que ali existia, templos, etc. É interessante a gente verificar uma coisa. O hino da França é chamado a Marselhesa. Ele não foi composto em Marsella. Ele foi composto em Estrasburgo, né, por Roger de Lille, nós sabemos. É tido como um dos mais belos hinos nacionais, né, de todo mundo. E é um hino que tem uma característica bélica, uma característica de luta, porque foi cantando, entoando esse hino que um grupo de resistentes entrou em Paris em 1870, desculpa, não foi isso não, entrou em Paris em 1792 a 1795, depois ele foi criado transformou-se em hino da França, mas definitivamente só em 1879, já lá na Terceira República. Bem, e Lyon? Por que Lyon é importante para os primeiros cristãos? Lyon é a terceira maior cidade da França. Então, Paris, Marsella e Lyon. Pela sua admirável localização geográfica, ficava no entroncamento de rios. Desde a ocupação do procônsul chamado Munácio Planco, tornara-se expressivo centro político e administrativo do mundo gaulês. Era uma cidade muito importante. Esse Lúcio Munácio Planco foi censor, ele foi cônsul, era uma figura também combatida, porque dizia-se que, de forma turbulenta, ele passava de um lado ao outro do poder na medida que lhe interessava. Então, para Lyon, convergiam diversas estradas importantes, convertendo-se, por isso mesmo, em residência quase que obrigatória de numerosas personalidades representativas da nobreza romana. Então, se muitos caminhos levavam a Roma, também levavam a Lyon. O nome da cidade, Lyon, vem de Lugo, que é uma divindade celta,
e depois deu origem a Lugdunum, que era o nome antigo de Lyon, e depois Lyon, ou Lyon em português, né, ou Lyon em francês. Na época de Júlio César, ela foi tomada no ano 43 a.C., e se tornou a segunda cidade mais importante do Império Romano. A segunda cidade mais importante, atrás apenas da grandiosa cidade de Roma, que era a capital do mundo na ocasião. Então, é por isso que o Corvino ir para uma cidade desse porte era muito importante para a difusão do cristianismo, para a difusão das ideias de Cristo, né? Era uma comunidade, tanto Lyon quanto Vienne, que é a Viena em português, não a Viena, a capital da Áustria, uma cidade no interior da França, perto de Lyon, eles falam que ela tem origem joanina. Por quê? Pelo seguinte, o apóstolo João, já idoso, né, ele encontrou-se com Policarpo em Éfeso. Policarpo tem participação fundamental na implementação da comunidade de Lyon, fundar aquela comunidade, que se reunia em pátios, em casas, bosques distantes, e era composta de escravos, cidadãos romanos também, comerciantes, e que eram vistos como uma ameaça ao Império Romano. Foram as ideias diferentes, porque eles não prestavam aquela admiração aos imperadores, nem aos deuses romanos. Então, eles não eram bem vistos, a comunidade não era bem vista. Éfeso, a gente sabe, é uma antiga cidade greco-romana, cujas ruínas ficam hoje na Turquia, 3 quilômetros de Selçuk, e a 75 quilômetros da cidade de Esmirna, ou Izmir, chamada Izmir, na Turquia. Então, tudo naquela região da Turquia, na costa oeste do país. Policarpo nasceu em Esmirna, no ano 65, aproximadamente, e foi apontado pelo próprio apóstolo João, que ele iniciou, então, no conhecimento do Evangelho, para ser um dos bispos de Esmirna. E mais ainda, ele foi um mentor de outros 2 principais bispos de Lyon, Potino e Irineu. Irineu de Lyon, bastante conhecido. Ele foi um mártir, nascido de pais cristãos, aprendeu dos apóstolos os ensinamentos do Cristo através de João. Foi martirizado no século II, porque ele se recusou a renegar a sua fé. E ele uma coisa muito interessante, que quando ele foi condenado com fogo, a morrer sacrificado pelo fogo, ele disse: você me ameaça com um fogo que arde por 1 hora e depois se extingue, mas ignora o fogo do julgamento vindouro e o castigo eterno reservado aos ímpios. Falou que ele ia se livrar logo, logo daquele fogo ali que ele fosse jogado, mas aqueles que o condenavam, não. Teriam pela frente um grande caminho para se reerguerem. Então, ele foi um dos chamados padres apostólicos, ou um dos padres da igreja, né? Porque era uma designação dada aos primeiros líderes cristãos que conviveram diretamente com os apóstolos originais de Jesus. E ele havia convivido com João, né? Essa cidade hoje de Esmirna, eu sempre gosto de saber o que aconteceu com os lugares onde Jesus ou os primeiros cristãos viveram. O que restou delas hoje? Esmirna tem muitas ruínas também, greco-romanas, preservadas, como a famosa chamada Ágora de Esmirna, a grande praça que domina a cidade. E é interessante notar que os historiadores dizem que bispo, naquele período, não tinha a ver com a conotação que tem hoje, tá? Então, Policarpo foi bispo, chamado Bispo Policarpo de Esmirna, mas não tinha essa conotação que tem hoje. Por quê? Eram indivíduos comuns que transitavam nas comunidades, de uma comunidade para outra, de uma maneira funcional, e não havia nenhuma hierarquia. Não havia. Ninguém ali na comunidade era maior ou menor que o outro. Eles apenas ajudavam a dirigir e a manter as comunidades cristãs primitivas.
Então, Lyon foi uma dessas comunidades cristãs mais importantes de toda a antiguidade. Muitas vezes a gente esquece isso, a gente lembra de Roma, lembra de outras coisas. Lyon e Marsella também foi. Ela serviu como grande berço e ponto de irradiação do cristianismo na atual França e no Ocidente. Era uma encruzilhada do mundo. Muitas rotas ali passavam. Então, por isso que ela pôde fazer essa distribuição, dessa contribuição do Evangelho. E, sobretudo, vindo da Ásia Menor, vindo através da própria Turquia, né, que trouxeram essas tradições. Lembra que Santo Irineu de Lyon, depois tornado santo, foi o maior teólogo do século II, ou século II, depois de Cristo. Né? E um grande acontecimento de Lyon, nessa comunidade, foram os mártires de Lyon, que nós sabemos que a comunidade foi alvo de uma brutal perseguição no ano 177, que culminou com dezenas de fiéis mortos, alguns autores falam 48, incluindo a famosa escrava, depois santa, padroeira da cidade, chamada Blandina, que foram mortos no anfiteatro local. Os relatos dessa perseguição são muito bem documentados, não é uma história de Emmanuel aqui, não, em Ave Cristo. A história documentou, por exemplo, Eusébio de Cesareia, no volume 5º de sua obra História Eclesiástica, como nós já tivemos ocasiões de falar no estudo anterior, ele deu todas as informações do que aconteceu nessa cidade naquela ocasião do ano 177. Então, por estar localizada na parte central da França, na confluência de dois rios importantes, como o Ródano e o Saône, ela ficava a 470 quilômetros de Paris, a 320 de Marsella, 55 de Saint-Étienne, então ela ficava no meio. Lyon foi aquela cidade que se viu como um palco para a distribuição das ideias cristãs. Só ainda uma curiosidade, em Lyon nasceram o imperador Cláudius, que tem o seu livro, inclusive no Atos dos Apóstolos. Nasceu também Antoine de Saint-Exupéry, né? O autor do livro que todo mundo conhece, O Pequeno Príncipe, nasceu também nessa cidade. E na Segunda Guerra foi um reduto um centro de ocupação das forças alemãs, um reduto da resistência. Resistência francesa se fez também em Lyon. Parte da cidade é reconhecida hoje como patrimônio mundial pela Unesco. Lyon continua, então, conhecida, reverenciada como terceira cidade da França. E agora, ali em Lyon, uma nova vida ia começar para Varro. Agora, desde já, então, irmão Corvino. E assim nós terminamos o nosso estudo número 9 de hoje. É muito interessante, né, nessas colocações da Dilceia, que nos mostram, né, a fortaleza dos primeiros cristãos, né, que deliberaram espalhar as sementes do cristianismo por todo o Império Romano. É importante nós lembrarmos que no primeiro século, já quando João trabalhava em Éfeso, né, ajudando a desenvolver toda a igreja de Éfeso e nas vizinhanças de Éfeso, até a casinha de Maria de Nazaré, que localizava-se ao sul de Éfeso, era visitada. Então, acontece que em Éfeso, no final do primeiro século da era cristã e da transição para o segundo, também houve muita perseguição ao movimento cristão, daí muitos daqueles pioneiros que foram forjados, né, pela experiência de João Apóstolo, esses pioneiros, muitos deles migraram para Lyon, né, e desenvolveram, né, essa igreja cristã, né, muito atuante naquela região, e dali, por isso que em 177, quando houve essa perseguição terrível, que muitos pereceram, já era um movimento forte, porque os pioneiros vindos de Éfeso, da Ásia Menor, migraram para aquela região.
É claro que muitos foram para outras regiões, mas Lyon tornou-se realmente um centro de extraordinário valor na divulgação do cristianismo. Então, ficam todos convidados, agradeço a Dilceia aí pelo trabalho, e ficam todos convidados para nossos próximos estudos, que agora vamos continuar, né, a epopeia do Varro, né, chegando lá em Lyon, tendo que se apresentar, etc. Agradecemos a atenção de todas as vibrações carinhosas e vou pedir a Dilceia que possa encerrar os estudos dessa noite. Obrigado, uma boa noite. Jesus, mestre querido, sempre junto de nós. Queremos agradecer a oportunidade do estudo, de estarmos aqui vibrando juntos, no conhecimento do grande trabalho desenvolvido pelos nossos irmãos que participaram da comunidade cristã primitiva na divulgação do seu evangelho. Pedimos que conserve em nós a fé, conserve em nós a coragem e o espírito de luta que aqueles pioneiros tiveram. E para isso pedimos que continue conosco hoje e sempre. Que assim possa ser. Uma boa noite.